Muito bem. O atual presidente do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, pode ser considerado um cidadão que se opõe às vacinas? Um cidadão anti-vacina? Por que eu digo cidadão? Leia os 2 primeiros capítulos da Política de Aristóteles que você vai entender. Então, segundo os grupos que formam a oposição ao atual presidente do Brasil, né, Jair Bolsonaro já se tornou um genocida consciente e inconsciente, agindo por todos os métodos possíveis. Né? Segundo o trio que compõe a presidência lá da bancada da CPI da Covid, o Jair Bolsonaro passou de genocida a curandeiro. E segundo ali os altos escalões ali dos grupos de esquerda, sobretudo o PT, Jair Bolsonaro promove, né, o Jair Bolsonaro é um ditador que ao mesmo tempo promove um desgoverno no Brasil. Então você percebe que é um caos de narrativas, de acusações totalmente desencontradas, totalmente desarticuladas. Eu acho que com relação à vacina, a opinião dele sobre as vacinas é a mesma coisa. É claro que todo mundo tinha o direito de desconfiar antes. Eu mesmo desconfiei. Hoje não desconfio mais. Então, conversando dialogando com amigos meus, grandes amigos meus, né, e com pessoas da família bastante sábias, de fato, pude entender que a vacina não pode ser um mal. Ela não vai produzir um mal maior do que o vírus já está produzindo. Ela não pode ter essa finalidade. Né? Por quê? Porque seria uma coisa totalmente irracional, até mesmo para sei lá, digamos que fosse um plano da China isso. Seria racional até para um governo totalitário que pretendesse dominar o mundo. Mas quer dizer, você já produziu um mal e agora você vai produzir um mal maior para exterminar de vez a população? Não, não é assim que a coisa funciona. Né? É claro que há controvérsias com relação à eficácia das vacinas, sim, porque parece que ela é mais um imunizante, então ela age no sentido de conter. E é claro que existem uma série de denúncias de reações aí graves, e isso deve ser discutido, sim. Mas, de fato, não há necessidade de haver, assim, de se criar até uma teoria da conspiração em torno da vacina. Né? O presidente Jair Bolsonaro está apenas agindo como um cidadão comum nesse sentido, usufruindo do seu direito, da sua liberdade, de não se sujeitar à vacina. Né? Como eu também, ainda eu não me vacinei e vou esperar mais um pouco. Isso é um direito meu, um direito que é reconhecido pela Constituição. A Constituição não é um direito criado na Constituição, na Carta Magna, mas é reconhecida na Constituição. Portanto, a pessoa que muita gente veio me acusar de ignorante, eu falei, não, ignorante é você, tá? Que desconhece isso, desconhece essa escolha, essa liberdade de escolha que é própria, que é garantida a todo cidadão, que é fundamental, é cláusula pétrea. Dá até para citar depois os artigos aí da Constituição sobre isso. Mas agora, duvidar da vacina, acreditar que a vacina é uma espécie de um novo tipo de controle, um novo tipo de processo de extermínio, não, aí também não dá. São apenas opiniões que se dividem. Eu prefiro esperar mais um pouco. No meu caso, eu prefiro esperar mais um pouco, porque eu, pessoalmente, não creio que haja lógica em você falar, vou lá me sujeitar à vacina, a picadinha no braço. Aí eu sou obrigado ainda a utilizar máscara, distanciamento social, manter o distanciamento social. Qual que é o sentido? Então, que gradativamente tudo isso vai sendo abolido. Né? Todas essas obrigações que foram estabelecidas ao longo da pandemia. Não é? Mas assim, daí é que entra a questão, né? Pera lá, como é que o Bolsonaro pode ser um ditador? E um antivacina. Não, ele não está proibindo ninguém. Ele não está proibindo ninguém de se vacinar e nem está obrigando ninguém a se vacinar. Né? Um ditador, o que ele faria? 2 opções apenas. Ele diria, não vou me vacinar e ninguém no país vai se vacinar. Ou, vou me vacinar e todo mundo vai se vacinar. Sob pena de punição, cadeia, fuzilamento. Isso seria um ditador. Não é o que ele está fazendo. Ele se opõe à vacina. Tanto que até, lá antes da conferência da ONU, estava comendo pizza, né, na porta do restaurante, porque não pode entrar. Está sendo justo. Né? Ele está no meio do povão, gente. Não adianta. O Lula não está no povão. O Lula é elite, meu. O Lula
manda até, né, reservar um bocado, um pedação de areia de praia só para ele. Isso não é gente do povo, isso é gente da elite. Né? Agora, um presidente comendo pizza na calçada junto com seus representantes, bom, esse sabe o que está fazendo. Né? E ele está sendo honesto, ele está sendo coerente. Você pode até entender que ele está sendo, vamos dizer, de certa forma irresponsável, né? Por não se sujeitar à vacina. Mas está sendo coerente. Eu estou procurando ser coerente também. Mas agora, aí levantando essa questão da irresponsabilidade social de um cidadão que decidiu não se vacinar. Assim, aquela moral de botequim, né? Como eu disse, depois da pandemia surgiram muitos beneméritos pelo mundo, né, todo. Então são aquelas pessoas que mantêm o distanciamento, se benzem com álcool gel, utilizam máscara, já levaram a terceira picadinha da vacina, mas que não são capazes de estender a mão para ajudar um mendigo na rua. Que não são capazes de ceder um lugar no ônibus para uma senhora que esteja grávida, uma senhora idosa. Né? Que não são capazes de um gesto de boa vontade. Né? Não são. Eles já fizeram muito pela humanidade, né? Eles utilizam máscara, se benzem com álcool gel e mantêm o distanciamento. Eles já fizeram demais. Prêmio Nobel. Mas para vocês aí que possam vir a acusar qualquer cidadão que ainda não se vacinou de ser irresponsável, de ser desumano, faz o seguinte, ó, tá cheio de bandido, assassino, estuprador nas cadeias, né? Traficante de drogas, sei lá, o Marcola, Fernandinho Beiramar já foram vacinados, meus filhos. Sugestão de amizade para vocês. Esse aí, se vocês acreditam que basta a pessoa estar vacinada para ela imediatamente, automaticamente se tornar um bom cidadão, tá aí, ó. Sugestão de amizade. Na cadeia tá cheio de boas amizades para você, tá bom?